Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou Raíra Pureza, eu sou médica cardiologista, minha área de atuação é a cardiologia intensiva e eu ensino médicos a dominarem as emergências cardiológicas, para que assim eles possam fazer diagnósticos rápidos e precisos e atuarem em tempo hábil para salvar a vida dos seus pacientes. Bom, e hoje a gente tem mais uma live, a live Emergências na Prática, e a gente vai discutir um assunto super mega importante, que são os erros que você não pode cometer no infarto inferior. Então, existem erros que são erros fatais, são erros que podem custar a vida do paciente. E por isso que a gente vai tratar desse tema hoje, porque ele é extremamente importante. Raíra, mas o que é o infarto inferior? Como que ele pode ser tão ruim? O que acontece? Então, vamos lá, vamos do começo. Gente, o infarto inferior é um dos tipos de infarto com supra, né? Então a gente abreveia um pouquinho. Em vez de falar um infarto com supra inferior, toda vez que eu falar infarto inferior, é um infarto, subentende-se que é um infarto com supra inferior, certinho? Então, a gente tem um infarto com supra, que como vocês sabem, né, é o infarto mais grave, né, do espectro na síndrome coronariana aguda. A gente tem a síndrome coronariana com supra, que é o infarto com supra. Tem a síndrome coronariana sem supra e a gente tem a angina instável. Então a gente tem essas três apresentações dentro da síndrome coronariana aguda. E a gente sabe também, vocês já devem ter ouvido falar, que o infarto anterior, né, que é o infarto com supra anterior, ele é o mais grave, né? Por quê? Porque pega a descendente anterior, que é a maior artéria principal coronária do coração. Então, o infarto com supra anterior, principalmente se ele for um anterior extenso, quando é uma DA muito grande, pega várias áreas, ele é realmente o infarto mais grave. Outros infartos que a gente pode ter. Então, a gente pode ter um infarto anterior, um infarto inferior, um infarto lateral. Para saber bem direitinho, a gente tem que ter um eletrocardiograma e mostrando, né? Mas isso aqui já é do conhecimento de vocês. Desses três tipos, a gente vai falar do infarto inferior. E provavelmente vocês já ouviram falar o quê? O infarto inferior, ele é bonzinho, entre aspas, né? Claro, a gente está falando do infarto com supra, que é o mais grave, a mais grave apresentação da síndrome coronariana aguda. Mas, dentre as apresentações, o infarto inferior seria, entre aspas, o bonzinho. É aquele que geralmente tem uma menor mortalidade. E é verdade. Se a gente tiver um infarto inferior puro, só infarto inferior, a gente tem uma mortalidade aí em torno de 6% dos pacientes. Acontece que o infarto inferior, nem sempre ele vem assim puro, só o infarto inferior, tá? Ele pode vir associado a outros agravantes, e é disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos falar, tudo bem, vocês já sabem como diagnosticar um infarto com supra, né? Os critérios supra de ST, a gente vai relembrar isso aqui, mas não é só disso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar principalmente dos erros que não podem ser cometidos no infarto inferior, porque isso pode custar a vida do seu paciente, tá bom? Então vamos lá, para exemplificar eu vou contar uma historinha. Sabendo, né, que o infarto inferior geralmente é o infarto, entre aspas, mais bonzinho, menos grave, que tem uma menor mortalidade. Uma vez eu recebi uma ligação, vou contar uma história para exemplificar. Uma vez eu recebi uma ligação de um colega meu, eu até estava no R2 da clínica ainda. E esse colega meu me falou, olha, Raíra, eu estou aqui com um paciente, é um infarto com supra, ele mandou o eletrocardiograma para mim, ele tinha visto o supra, que esse é um dos erros que a gente vai já comentar, não ver o supra. Gente, você tem que ser capaz de ver um supra GST, isso você não pode deixar passar. E isso você realmente tem que saber, tá? A gente vai já chegar lá. Mas enfim, ele me mandou, realmente era um infarto inferior, e ele disse, eu não estou entendendo, esse paciente, a gente trombolizou e tudo, mas ele está evoluindo com sinais de gravidade. Ele está evoluindo com hipotensão, com choque. E aí eu falo para vocês, gente, o infarto inferior, ele pode cursar com choque cardiogênico? Pode, mas não é um infarto inferior puro. O infarto inferior puro, o paciente geralmente não evolui com choque. Ele não é capaz de fazer isso. Realmente ele é, entre aspas, o mais benigno. Se o seu paciente com infarto inferior evoluiu com sinais de gravidade, com choque cardiogênico, hipotensão, certo? Está evoluindo mal, você tem que pensar em três coisas principalmente. Primeiríssimo, um infarto de ventrículo direito associado ao infarto inferior, tá? Um infarto de ventrículo direito, se a gente teve infarto inferior, tem que pensar em infarto de ventrículo direito, tá? Ou pode ser que esse infarto inferior não seja só um infarto inferior. Ele pode estar cometendo outras paredes, como por exemplo no ínfero látero dorsal, tá?
Então, entre esses diagnósticos diferenciais, que são as derivações complementares que vão dar esses diagnósticos, tá? Já vou aprofundar. 2, o que mais que pode acontecer? Pode estar acontecendo uma complicação mecânica, gente. O infarto inferior sozinho não é para ele causar realmente instabilidade no seu paciente. Então, pode ser que tenha um infarto de VD ou um infarto inferolateral dorsal. Pode ser que o paciente esteja evoluindo com uma complicação mecânica. Ou pior, que não ter sido visto até o momento. Pode ser que esse paciente esteja com uma dissecção de aorta. Dissecção de aorta, Raíra, sim. Se a dissecção de aorta Stanford já, claro, que pega a aorta ascendente. Se essa dissecção ela for até lá, por exemplo, na válvula, a válvula pode despencar, pode fazer uma insuficiência aórtica. E quem que está ali? Saem os primeiros raminhos da aorta, são as coronárias. Geralmente pega a coronária direita. Então, a dissecção de aorta, se cursar com supra, muito, assim, realmente, geralmente, muito provavelmente é um supra inferior, porque é por acometimento de coronária direita. Então, você tem que pensar em algum diagnóstico diferencial. Nossa, Raíra, como que eu posso diferenciar eles três? Calma, a gente vai já discutir, tá? Mas o principal, né, o primeiro passo, você já está fazendo, que é estar aqui na live hoje, ou ao vivo, ou reassistindo, e buscar aprofundar seu conhecimento. Saber que o infarto inferior vai muito além de um supra de D2, D3 e AVF, né, gente? Vai muito além disso. Então, você está buscando conhecimento, você está buscando se aprofundar nisso, então, você já está dando o seu primeiro passo, tá? Gente, é muito importante a gente saber que essas complicações existem. Porque se a gente não conhece o diagnóstico, como é que a gente vai dar o diagnóstico? Né? Se a gente não conhece, a gente não tem como pensar, não tem como desconfiar. E é importante você estar aqui hoje conhecendo. Então, por exemplo, quando eu recebi essa ligação, esse meu amigo ele não conhecia essas complicações do infarto. E no caso desse paciente, ele estava tendo um infarto de ventrículo direito. Ah, Raíra, como é que você sabe? Eu vou já detalhar um pouquinho mais. Mas ele tinha alterações no eletro e alterações clínicas que me mostravam que era um infarto de ventrículo direito, que inclusive foi o caso clínico que eu coloquei lá no feed. Para quem viu esse caso clínico, a gente falou de um infarto inferior que tinha um VD associado, só que não tinha feito nem V3R nem V4R. Como que sabia que tinha um VD associado? Então a gente vai já falar disso, tá? Sobre dissecção de aorta, você pode dizer assim, ah, Raíra, não, dissecção de aorta fazendo um supra, nossa, é muito azar. Não, gente, acontece. Vou contar um outro caso. Quando eu estava no ambulatório do grupo 2, que a gente chama grupo 2, o ambulatório de primeira consulta. Por que é grupo 2, eu não sei. Mas lá na residência de cardiologia, no Dante, quando eu estava no ambulatório do grupo 2, eu recebi um paciente, olha só, paciente no ambulatório, gente, que não era nem pronto-socorro, era um ambulatório de primeira consulta, que alguém encaminhou para o Dante. E aí eu recebi um paciente. E aí fui conversar com o paciente, né? Ah, como é que você tá? E tudo. Ele, olha, doutora, eu sou, né? Ele era hipertenso, tabagista, idoso. E aí, idoso assim, uns 65 anos ali. E aí ele falou, eu fui no pronto-socorro porque eu tive uma dor aqui no meio do peito, uma dor muito grossa, e essa dor ia para as costas. Eu já comecei a ficar desconfiada com essa dor grossa, né? Ele, eu tive uma dor muito grossa, essa dor ia para minhas costas. Aí eu disse, tá bom, deixa eu ver aqui os exames que você fez lá, né? E aí nos exames que ele trouxe de lá, tinha um suprinha bem de leve em parede inferior. Eu disse, meu Deus. E tinha uma tropa positiva e liberaram o paciente para procurar o Dante ambulatorialmente. E eu fiquei, meu Deus, esse paciente foi liberado com uma síndrome com supra e está aqui. Quase 30 dias depois, para a primeira consulta no ambulatório. Aí ele, me passaram AS, clopidogrel. O clopidogrel é muito caro, então eu não estou usando, não comprei. Aí eu comecei a brigar com o paciente, né? Olha, brigar assim, olha, você tinha que estar usando clopidogrel, você teve um infarto com supra, foi um infarto com supra inferior, o infarto com supra é o mais grave dos infartos, ainda bem que foi um inferior, né? Mas você tinha que usar o clopidogrel, isso é muito importante, isso aqui. Aí tudo bem, convenci o paciente a usar o clopidogrel, olha só. E aí quando eu fui examinar o paciente, na hora que eu coloquei o esteto, eu escutei um sopro de insuficiência aórtica. E eu, caramba, um sopro de insuficiência aórtica. Eu pensei, nossa, será que esse paciente, quando teve a dor, ele teve uma dissecção de aorta, que foi a aorta ascendente, pegou até aqui a válvula aórtica e fez uma insuficiência aórtica? Não, claro que não, gente, eu tô viajando muito. Ia ser um super sobrevivente esse paciente, tipo, qual a chance? E ainda com um supra de parede inferior, ainda pegou a coronária direita para sentar vivo aqui na minha frente, claro que não. Aí tudo bem, né? Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu disse, nossa, tá muito esquisito isso aqui, eu vou investigar isso aí a fundo.
Aí fui palpar os pulsos dele, tinha diferença. Eu disse, não, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça. Eu devo estar sugestionada, achando agora que o paciente está com dissecção de aorta. Mas ele teve uma dor, tem esse sopro de insuficiência aórtica que está muito esquisito. Na hora que eu fui aferir a pressão, gente, a pressão era muito diferente. Ela era tipo 18 por 10 em um braço e 15 por 8 no outro. Assim, era muito diferente, muito gritante. Na hora que eu vi a pressão também, eu disse, esse paciente teve uma dissecção de aorta, foi stanfordar, pegou a válvula aórtica, pegou a coronária direita, por isso que ele está com sopro de IAO, por isso que ele teve lá um supra inferior, porque pegou a coronária direita, sobreviveu, ele procurou assistência médica, foi liberado, sobreviveu e está aqui na minha frente. Aí eu fui falar isso pro meu chefe, olha, chefe, eu sei que parece loucura, mas eu estou diante de uma dissecção de aorta ali no meu consultório. Ele foi lá, escutou, a gente levou o paciente para fazer um eco de urgência, estava dissecado mesmo, o paciente foi para a cirurgia. Foi tudo bem na cirurgia, graças a Deus. Corrigiu tudo que tinha para corrigir. A gente pode, em um segundo momento, falar mais desse caso, falar o que se faz na cirurgia de dissecção de aorta. Inclusive, tem uma live sobre isso já aqui no feed, tá, gente? Para quem quiser ver. Mas para você ver que acontece sim um supra inferior por conta de uma dissecção de aorta, tá? Ai, Raíra, como que eu vou saber? Calma que a gente vai chegar lá, certinho? Então, quando a gente estiver diante de um infarto inferior, esse paciente, se ele evoluir mal, se ele evoluir com sinais de choque, a gente tem que pensar nesses casos, tá? Tem que pensar em infarto de VD associado ou um infarto de outras paredes associadas pela mesma artéria, né? Pela CX, mas um inferolátero dorsal. Tem que pensar que o paciente pode estar fazendo uma complicação mecânica ou que o paciente pode estar com uma dissecção de aorta associada, tá? E aí, como que eu faço o diagnóstico de cada um deles? A gente vai chegar lá, certinho? Bom, gente, por que eu tô falando disso? Por que eu tô insistindo nisso? Porque não reconhecer um desses padrões, tá? Pode significar perder a chance de salvar a vida do seu paciente. Esse paciente que chegou para mim no grupo 2 é um paciente sobrevivente. Quer dizer, ele chegou no pronto-socorro, ele foi atendido por um médico, ele fez um eletrocardiograma que tinha um supra GST inferior, ele fez uma troponina que veio positiva, ele tinha uma clínica de dissecção de aorta e ele foi liberado. E sobreviveu, ele é um super sobrevivente mesmo, o anjo da guarda dele é forte, e chegou lá pra gente 20, 25 dias depois. E aí foi operado. Até quando eu fui levá-lo pra cirurgia, eu tava pensando, oh meu Deus, o paciente sobreviveu até agora, tomara que dê tudo certo essa cirurgia, porque é uma cirurgia de altíssimo risco, né? Então, gente, tem que saber diagnosticar esses padrões, tá? Tem que saber reconhecer. Então, primeiro ponto é saber que existe. Porque se você não sabe que existe, como é que você vai pensar? Então, você tá aqui nessa live, já tá fazendo super certo, tá? Bom, então vamos lá. Gente, sobre infarto de VD, realmente a gente até vê por cima na faculdade, mas não se aprofunda muito. Imagina, a faculdade tem um mundo, né? Um mundo de conteúdo para você aprender, né? A medicina inteira. Então, assim, realmente, às vezes não dá tempo de aprofundar. Só que alguns assuntos, alguns temas como esse, eles são surreais de importantes. E você precisa conhecer, é por isso que eu estou trazendo aqui. Tá? Então, assim, eu fui conhecer mais de infarto de VD mesmo na prática, mas na residência mesmo de clínica, residência de cardio. E assim, você que dá plantão, não tem como, você precisa conhecer, tá? Ah, Raíra, mas eu não vou pegar um caso desse, vai. Você dá plantão, aliás, você é médico, eu atendi esse paciente no consultório, gente, com dissecção de aorta, a maior das emergências cardiovasculares. Então, assim, se você é médico, se você atua como médico, você precisa conhecer. Dor torácica é uma das principais causas de procura no pronto-socorro e a síndrome coronariana aguda, ela corresponde a grande parte dos diagnósticos de dor torácica, tá, gente? Pelo menos aí 1/4, 1/5 dos diagnósticos. No Dante, a maioria, né? Porque todos os nossos pacientes são cardiopatas. E outra, você pode dizer, Raíra, eletro não é pra mim, eu nunca vou entender eletro. Gente, vai entender eletro sim. Provavelmente você não entendeu eletro ainda, porque você não encontrou alguém que tivesse didática, tivesse paciência, te mostrasse vários exemplos de eletro, e assim você poderia aprender eletro. Por exemplo, na minha mentoria em emergências cardiológicas, a gente tem vários módulos sobre emergências cardiológicas, né, como o nome diz. E o primeiro módulo, a gente já começa com o módulo de eletrocardiograma. É um módulo completo, que é um curso completo de eletrocardiograma, que eu vou desde o zero, beabá no eletrocardiograma, o que é onda P, o que é o QRS, o que é a onda T, até os padrões, né? Como identificar um supra GST, porque isso você tem que saber identificar. Tem que saber identificar. Ah, Raíra, todo mundo sabe ver um supra. Não, gente. E às vezes o supra tá só começando. E uma onda T hiperaguda?
A onda T hiperaguda é a primeira fase do supra de ST e muitas vezes a pessoa não vê, não reconhece. E se você seriar o eletro, aquela onda T hiperaguda vai virar um supra de ST, mas a pessoa não seriou o eletro. Ela não teve esse cuidado, ela não viu essa nuance. Então, sim, existe, eu recebo no Dante muitos pacientes que tiveram supra de ST não reconhecido, como esse caso que eu acabei de citar. Então, a gente tem que saber reconhecer supra de ST, não é difícil, tá? E tudo isso, o supra de ST e todas as outras alterações eletrocardiográficas, você encontra, por exemplo, no módulo 1 da minha mentoria em emergência cardiológica, caso seja uma coisa que você queira aprofundar. E, gente, é fundamental saber, não dá para deixar passar um supra de ST, tá? É a chance que o paciente tem de ter a vida salva, realmente. Síndrome coronariana aguda, né? As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, de morbimortalidade, né? Quando o paciente não morre, ele fica com a sequela, insuficiência cardíaca, fica com dor, fica com falta de ar para todas as atividades. Então, isso realmente a gente não pode deixar passar, a gente precisa saber reconhecer, tá? Outra coisa que eu também escuto, Raíra, emergência não é para mim. Gente, emergência é para você, uma vez que você é médico, você precisa saber atender emergência e tudo é treinável, né? Tudo é treinável e aí você vai treinar. O que você precisa fazer é treinar, né? Os protocolos, treinar o passo a passo até isso se tornar medular, tá? Tem que treinar. Tanto na faculdade, que não tem tantas práticas de emergência cardiológica, quanto por fora, né? Por exemplo, minha mentoria de emergência cardiológica, a gente também faz treinamentos, né, com simulação realística, em que você pode praticar várias situações em emergência cardiológica. Certinho? Então vamos lá. Vamos falar dos erros que não se pode cometer no infarto inferior. Primeiramente, que a gente já até citou aqui, não reconhecer o supra. O que é o supra, Raíra? O supra é a elevação do ponto J em pelo menos 1 milímetro, tá? Quais são as derivações inferiores? D2, D3, AVF. Precisa ter nas três? Não, só precisa ter em 2 das 3. O conceito de supra é uma elevação do ponto J em pelo menos 1 milímetro em pelo menos 2 derivações contíguas. Contíguas é que elas se continuam. Então pode ser o D2 e o D3, o D3 e o AVF, o D2 e o AVF, por aí vai, certo? Raíra, você falou muito de infarto de VD, que a gente tem que saber reconhecer. Por exemplo, o caso clínico, lá no FID, como é que eu sei que ali é um infarto de VD? Gente, a gente estava diante de um infarto inferior, certo? E nesse paciente com infarto inferior, ou seja, tinha supra de D2, D3, AVF, esse paciente tinha um supra de V1. V1 é a única derivação convencional que enxerga o ventrículo direito. Então, um paciente com supra inferior e um supra de V1, eu já sei que ele tem acometimento de ventrículo direito. Raíra, se eu fizer um eletrocardiograma e não vier supra de V3R e V4R, que são as derivações direitas, são derivações complementares, são as derivações direitas. Se eu fizer um eletro e não vier supra de V3R e V4R, então não tem infarto de ventrículo direito. Erro. O supra de V3R e V4R, ele pode sumir. Mais de 50% desaparecem em 12 horas. Então, se você demorou a fazer esse eletro, pode não ter mais supra de V4R, V3R e V4R e o paciente tem um infarto inferior. Então, vamos elencar aqui todos os erros que você não pode cometer no infarto inferior. O primeiro é achar que todo infarto inferior é bonzinho. Não é. O infarto inferior, quando está associado a bloqueio atrioventricular, quando está associado a infarto de VD, quando está associado a outras paredes, como o ínfero-látero dorsal, quando vem com complicação mecânica, e obviamente se ele tiver associado a uma dissecção de aorta, ele tem pior prognóstico. Para vocês terem uma ideia, o infarto inferior isolado ele tem uma mortalidade de 6%. Se ele tiver associado a infarto de VD, a mortalidade sobe para 31%. É muito alto, gente. A gente tem que saber isso, tem que reconhecer isso. Então, o primeiro erro que você não pode cometer no infarto inferior é achar que todo infarto inferior é benigno. Não, ele pode estar associado a complicações. Então, isso aí já puxa o segundo erro. Não procurar e não pensar nessas complicações. Se você não sabe que existe, como que você vai encontrar, né? Então, você precisa procurar, certo? E procurar é, por exemplo, fazer as derivações, olhar para o V1 para ver se está suprado, fazer as derivações direitas, V3R, V4R, para ver se estão supradas, tá? 1 milímetro para ver se tem acometimento de ventrículo direito. Raíra, e o ínfero-látero dorsal? Você tem que ver se tem supra em V5 e V6. Infra em V1, V2, V3 para procurar o supra-dorsal lá da derivação posterior, tá? Que é V7, V8, V9. Nossa, Raíra, eu queria ver isso. Bom, a gente tem um curso de eletrocardiograma completo lá na nossa mentoria para quem quiser se aprofundar. Raíra, isso é importante? É. O infarto inferior sozinho, a mortalidade é 3 a 6%. O infarto inferior com o ínfero-látero dorsal passa de 35%. É um infarto muito grave. Certo? É o segundo infarto mais grave, ele só perde para o anterior extenso.
Então tem que saber, gente, tem que saber. Ah, como que eu reconheço uma complicação mecânica? Seu paciente estava ali com infarto inferior, você reperfundiu, estava de boa e de repente ele começa a ficar hipotenso, ele começa a ter sinais de choque. Aí você vai auscultar o paciente, ele está com sopro, um sopro holosistólico, pode ser um sopro de uma CIV, né? Que na verdade não é uma CIV, é uma ruptura do septo interventricular pós-infarto. Pode ser que ele esteja com uma ruptura de músculo papilar, aí faz um sopro, faz um edema agudo de pulmão, né? Que já é a outra complicação mecânica do infarto. Então, tudo isso são complicações que podem ocorrer, tá? Para quem quiser se aprofundar, saber reconhecer, ficar tranquilo na hora de atender um paciente com infarto, que sempre pode ser alguma coisa a mais, a gente tem um módulo só de síndrome coronariana aguda, tem uma aula lá só de complicações mecânicas, uma aula só de infarto de VD. Então tá bem completa a nossa mentoria em emergências cardiológicas. Para quem quiser se aprofundar, né? Para quem quiser fazer parte dessa comunidade de médicos que dominam as emergências cardiológicas e assim fazem diagnósticos assertivos e conseguem realmente entrar com a conduta em tempo hábil para salvar o paciente. Certinho? Então esses são alguns pontos que a gente não pode deixar passar, né? Os erros que você não pode cometer diante de um infarto inferior. Vamos relembrar? Primeiro, não saber reconhecer um supra. Segundo, não saber reconhecer complicações, achar que o infarto inferior é sempre bonzinho. Terceiro, não pensar em infarto de VD, não saber reconhecer clínica e eletrocardiograficamente o infarto de VD. Ai, como é a clínica, Raíra, do infarto de VD? É aquele choque do pulmão limpo, é o choque hipodinâmico, é o paciente com infarto inferior que vem com bloqueio, que vem com bradicardia, e vem com a turgência jugular, ausculta pulmonar limpíssima. Então, é o paciente com choque do pulmão limpo. Certo? Não pensar, por exemplo, em complicações do infarto de VD, do infarto inferior. Uma delas é o infarto de VD, mas outra seria complicações mecânicas, tá? Outra, usar medicações que são contraindicadas em infarto de ventrículo direito. Por exemplo, morfina, nitrato, tá? Outro erro, achar que a ausência de supra em V3R e V4R é igual à ausência de infarto de VD. Não, às vezes o supra já sumiu, tá? Um erro muito importante, gente, que não pode esquecer na conduta. Achar que infarto de VD é igual a abrir litrão para o paciente. Vão encher o tanque. Não, gente. O VD... Ah, Raíra, mas o VD não é uma câmara dependente de volume, é uma câmara dependente de volume, mas ele já está em falência. Se você enche ele demais, ele estufa e ele não consegue contrair. Então, ele estufado, ele não vai conseguir contrair, ele vai empurrar o septo interventricular para o VE, tá? E aí vai diminuir ainda mais o débito do VE, porque ele não enche a câmara também. Então, assim, não estou dizendo que a paciente... Ah, vou fazer furosemida. Não, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que o ventrículo direito, ele gosta de euvolemia. Então, a gente faz volume no infarto de ventrículo direito? Faz volume. Mas até a gente... Pode ser até, entre aspas, encher a tampa, né? Mas até a gente chegar no ponto de euvolemia, tá? Porque eu preciso que esse ventrículo direito receba volume para ele jogar para frente, até para ele ter débito, para o ventrículo esquerdo ter débito também, né? É a pré-carga. Mas eu não posso encher demais, porque o ventrículo direito está disfuncionante. Então, se eu deixo o paciente hipervolêmico, esse ventrículo direito distende mais e nem consegue jogar esse sangue para frente, tá? Então, é um outro erro muito comum, achar que infarto de ventrículo direito é igual a abrir litrão e litrão um atrás de outro. Não. Você vai fazer volume? Vai. Você vai evitar furo, vasodilatador? Claro que vai. Né? Você vai evitar morfina e tudo. Mas... isso não significa que você vai passar do ponto também, para chegar na euvolemia desse paciente, certo? E existem nuances no tratamento e na conduta do infarto de VD, certo? Específicos, mas hoje a gente não vai entrar muito nisso. Hoje o nosso foco é saber quais os erros que não podemos cometer no infarto de ventrículo direito. Então, meu objetivo hoje é que vocês conheçam isso, né? Conheçam que existem essas outras faces do infarto, do infarto inferior. Dentre elas, o infarto de VD, as complicações mecânicas, né? Saber que a conduta no infarto de VD não é só encher o tanque, não. Tem inotrópico, tem outras coisas que a gente tem que atuar, certo? Mas o foco realmente é saber onde você não pode errar no infarto inferior. E começa por não achar que todo infarto inferior é bonzinho. Não, se ele tiver associado a algum desses pontos que eu falei, bloqueios atrioventriculares, infarto de VD, um ínfero dorsal, etc., ele pode ser muito malzinho, assim, ele aumenta muito a mortalidade. Por isso que a gente precisa conhecer esses padrões, certo? Porque não adianta você estar ali diante de um infarto, achar que está tudo bem,
não viu esses padrões de maior gravidade, né, de pior prognóstico, e aí quando te chamarem para rever o paciente está em choque e já é refratário. Então você tem que reconhecer isso antes, você tem que saber com o que você está lidando antes. Então é totalmente diferente você estar com um paciente com infarto inferior puro, que vai evoluir super bem, você vai reperfundir o quanto antes, mas vai evoluir super bem, de você estar com um paciente com infarto inferior, com ventrículo direito em choque cardiogênico, ou diante de um ínfero dorsal. Você precisa saber com o que você está lidando para saber que medidas tomar. Certo? Bom, agora eu vou falar para vocês, eu acho que eu falei tudo do que eu ia trazer hoje. Então eu vou falar hoje algo que você pode já usar no seu plantão amanhã. Uma dica prática. Raíra, me diz uma coisa aqui que eu já posso começar a usar amanhã. Primeiramente, o conhecimento que você adquiriu nessa live, né? Quais são os erros que você não vai cometer no infarto eu só quero falar infarto de ventrículo direito. Quais os erros que você não vai cometer no infarto inferior? Que se você pensar, você vai conseguir fazer o diagnóstico. Se você não conhece, não tem como você fazer o diagnóstico. Isso é um ponto. Mas o outro ponto que eu queria deixar aqui seria, gente, para eu nunca errar diante de um infarto inferior em relação a ventrículo direito e ínfero dorsal, gente, estar diante de um infarto inferior faz todas as derivações complementares. Eu estou diante de um infarto inferior. Como que é o raciocínio do cardiologista? O meu raciocínio. Eu vejo um infarto inferior aqui, né? Um eletrocardiograma, já vejo aqui D2, D3, AVF, tem 2 desses 3 estão suprados. Eu já olho para o V1. Eu, cardiologista, olho para o V1. Se o V1 tiver suprado, eu já sei que tem VD. Se o V1 tiver infrado e tiver infrado V1, V2, V3, eu já faço os posteriores para ver se tem um ínfero dorsal. Eu também olho o V5 e V6 para ver se está suprado, tá? Eu olho a imagem espelho, D1 e AVL, principalmente AVL. Eu faço V3R e V4R para ver se tem VD. Então é assim que eu olho. Se o V1 tiver suprado, eu já sei que tem VD. Então, mas são muitos passos, né? Como que eu posso simplificar? Raíra, o que eu posso usar amanhã no meu plantão de uma forma simples? É assim, gente. Tá diante de um infarto inferior, D2, D3, AVF, suprado, 2 desses 3, já faz todas as derivações complementares. Quais são elas? As direitas, né? V3R, V4R, as derivações direitas, e as derivações posteriores, V7, V8, V9. Assim você nunca vai errar. Então, tá diante de um infarto inferior, olha o V1 para ver se não tem um supra, que aí é um infarto de VD junto. Mas faz logo todas as derivações complementares. V3R, V4R, para eu ver se tem infarto de ventrículo direito. V7, V8, V9, para eu ver se tem um ínfero dorsal. Não precisa você ficar, eu vou olhar aqui o V1, se tiver ínfero, eu vou fazer... Não, faz logo tudo, que aí você não erra, certo? E aí você vai ver se tem alguma coisa associada ou não. Na parte da clínica do paciente, é aquele paciente com choque do pulmão limpo. Então, infarto inferior com paciente chocado, hipotenso, muitas vezes bradicárdico, que a CD, a coronária direita, é quem irriga também uma parte, mas a maior parte, 60% aí, do nosso sinusal, mais 90% do átrio ventricular, certo? Então, vem o paciente bradicárdico, hipotenso, você ausculta, você pensa, poxa, é um infarto, deixar auscultar, deve estar estertorando. Não, pulmão limpo. Isso é infarto de ventrículo direito. Então, é infarto inferior com ventrículo direito. É a clínica do infarto de ventrículo direito. E o eletro, um infarto inferior com um supra de V1 ou supra de V3R, V4R, certo? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, para levar para casa, para já usar no plantão amanhã, né? Lembrar que o infarto inferior nem sempre é bonzinho, pode estar associado a essas complicações. E lembrar que diante de todo infarto inferior, você vai fazer o quê? V3R, V4R, V7, V8, V9. Para você ver se tem algum supra a mais aí para fechar o de ventrículo direito ou fechar o infarto associado aí o antigo dorsal, que hoje chama lateral. Mas, por exemplo, o ínfero dorsal, se ele tiver supra em V5, V6 também. Certinho? Estou vendo aqui, doutor André Cipriano, informações de credibilidade e confiança. Parabéns. Muito obrigada, Cipriano. Muito obrigada mesmo. É uma honra ter você aqui. Vi que várias pessoas entraram. Obrigada pela presença, gente. Se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Que a gente já responde aqui. Eu fiz um roteirinho, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Acho que não. Para quem ficou curioso sobre esse caso que eu falei agora, que foi durante a live, que foi esse paciente com dissecção de aorta que eu atendi no consultório e deu o diagnóstico assim, no consultório mesmo. Ele veio com o diagnóstico errado, coitado. E aí eu pude dar esse diagnóstico, ele foi para a cirurgia no dia seguinte, já era uma subaguda, né?
Eu vou iniciar um quadro novo na quarta-feira, amanhã, que são as histórias da residência. Então, eu vou trazer algumas histórias da residência que eu vivenciei e eu vou começar com esse quadro, com a história deste paciente que eu atendi, tá? E que ele, graças a Deus, fez a cirurgia e tá tudo bem com ele. Então, toda quarta-feira eu vou trazer um vídeo rápido sobre algum caso interessante que eu acabei vivenciando aí durante a residência, certo? E que pode somar aí para vocês também, tá bom? Para quem ficou curioso, interessado sobre a mentoria de emergências cardiológicas, a gente tem essa mentoria, ela é híbrida, ela tem um curso, é um curso já gravado, né, com vários módulos de emergência cardiológica. Como eu disse, o primeiro módulo é todo de eletrocardiograma, a gente tem um módulo só de síndrome coronariana aguda, etc. E tem os encontros online, ao vivo comigo, uma vez por semana, que é onde a gente pratica pra caramba. E aí eu trago vários casos, simulação realística mesmo, aí eu trago imagens de POCs, do Ultrassom Point of Care, para vocês já se familiarizarem. Trago sinais vitais no monitor do paciente e a gente vai construindo ali o raciocínio e depois discutindo sobre aquele assunto. Inclusive, agora às 20 horas, a gente tem o 5º encontro com os mentorandos, com os meus alunos maravilhosos, super interessados, inclusive, os alunos da mentoria. Então, daqui a pouco, né, às 20 horas, eu já tenho um encontro online ao vivo com os meninos, os mentorandos. A gente vai discutir vários casos hoje. E essas discussões são muito ricas, a gente aprende muito, a gente vai construindo um raciocínio e vai deixando medular o atendimento do paciente, né, em emergência cardiovascular. Certinho, gente? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não vi mais nenhuma dúvida aqui. Se tiverem dúvidas ainda, podem deixar no feed. Essa live vai ficar gravada no feed. Já pega o aviãozinho e encaminha para algum colega médico, alguém que precisa saber sobre isso. Informação que salva vidas, não é verdade? Quando a gente aplica na prática. E é isso, certinho? Nossa próxima live vai ser na quinta-feira, às 19 horas. E não percam também amanhã o quadro que a gente vai começar nas quartas-feiras de Histórias da Residência. Certinho? Um beijo, muito obrigada pela